Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Com o hino. 3, 2, 1. Com o hino 3, 2, 1. 321. Outro hino. 2, 9. 29.
outro hino. 4, 5, 1. Glória. Agora, neste momento, queridos irmãos, nós vamos nos ajoelhar para elevarmos a nossa oração a Deus por agradecendo a Deus por tudo que nós tem feito e pedindo a Ele também as nossas necessidades, como Ele deixou para os seus discípulos: tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, crendo recebereis. Então foi um direito que Ele nos deixou de falar com Deus em nome do seu Filho. E é isso que nós vamos fazer agora, numa santa comunhão. Deus dará graça de elevar a oração e apresentar todas estas necessidades por enfermidades, também muitas crianças, causas, tribulações, viagens, acidentados, famílias, testemunhados desta graça e também muitas famílias enlutadas que estão amarguradas e precisa de um consolo de Deus. Então aqui
creio que passa de centenas. E agora eu peço que a querida Irmandade preste atenção nisso que eu vou dizer. Aqui diz, pedidos de oração é através do nosso site. Temos recebido grande número de pedidos de oração por enfermidades, causas, tribulações e outras necessidades, e enviados através de e-mails de diversas localidades do país e de outros países. A extensão é muito grande. Para a nossa secretaria, na impossibilidade de descrevê-los individualmente, fazemos menção de todos perante a Irmandade. Lembramos ainda que em nosso site temos a opção de fazê-los diretamente nos cultos online. Então, irmãos, só aqui deve ter, creio que perto de 40 papelzinhos, e mais uns 50 e-mails que está chegando de outros estados, de outros países, de outras cidades. Então, se torna impossível, irmão fulano de tal, está com tal enfermidade e é de tal estado e pede oração. Iríamos utilizar uma boa parte do nosso culto só falando, nomes, necessidades e os demais. Esta listinha aqui que tem centenas. Então, se fala o nome de um, ou de 10, 20, 50, eles não teriam direito também? Então, irmãos, perdoa, mas nós até pedimos que a Irmandade colabore de não mais mandar papelzinho com nome, qual é a enfermidade, qual é o ministério, esposa de quem, assim por diante, que chegou assim numa medida limite. Não dá. Se hoje fôssemos ler quase 100 papeizinhos, então quanto tempo levaria? Mas nós temos que entender, irmãos, que está escrito na palavra, sem que haja uma palavra na nossa boca, o Senhor tudo conhece. Então, pede oração. Está lá no site, estou pedindo oração por enfermidade, estou pedindo por tribulação, mas sem citar nome, sem citar cidade, sem citar somente o pedido de oração, pela necessidade. Então os irmãos entenderam, perdoe, mas é necessário dar esse esclarecimento, que chegou num ponto que, se nós fôssemos ler, e assim mesmo que lesse aqui 100 papeizinhos, e esses aqui, talvez tenha centenas, que nós só estamos falando que estão pedindo oração. Então os irmãos perdoam, mas é uma coisa que não temos mesmo condições. Mas tenha certeza que todos os pedidos nós vamos elevar a Deus, e mesmo aqui quem vai orar não teria condições de lembrar, não é? Ainda que quisesse, irmão fulano, tal enfermidade, irmão fulano, tal enfermidade, não teria condições. Então, de qualquer maneira, a oração é feita e apresentada em conjunto na mão de Deus. Mas tenha certeza, quem pediu está ouvindo isso que está sendo falado. Tenha certeza que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Deus vai ouvir a nossa oração e cada um que pediu vai ser recompensado segundo o querer de Deus, sem que seja especificado o seu nome, enfermidade, assim por diante. Agora, nós vamos
Peço a um ancião que venha orar aqui na frente. O que sentir pode vir. Qualquer um dos irmãos, vem à frente. Não lembro o nome de todos, ainda mais com máscara, não dá para conhecer. Mas é necessário que venha um servo de Deus aqui fazer oração, por favor. Glória a Jesus. Glória. Vem, irmão. Todos juntos busquemos a Deus em oração. Amém. Glória a Jesus. Bendito Senhor. Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bendito Deus. Glória a Jesus. Dá licença. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus Cristo. Eterno Deus e Pai de misericórdia, em nome de Jesus, teu Santíssimo Filho, a tua igreja se prostra diante de ti. Elevamos a ti, Senhor Deus, os nossos agradecimentos pela grande sorte que coube a cada um de nós de sermos adotados filhos teus por Jesus Cristo, pela obra de redenção que fizeste com cada um de nós e nos ter guardado até este presente momento. Te agradecemos por este dia de vida e de estarmos de pé espiritualmente diante de ti também. E por tua santa e bendita misericórdia estamos neste santo culto para que elevarmos a ti os nossos agradecimentos. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos, perdoa os nossos erros, as nossas faltas, as nossas ignorâncias, pelo amor da tua santidade. Nas tuas mãos, Senhor Deus, colocamos todos estes pedidos de orações, quanto sofrimento, quanta tristeza, quantas pessoas estão chorando neste momento, alguns estão chorando pelos seus mortos também. Tenha misericórdia de todos, nos hospitais, nas suas casas, e alguns em aflição. Senhor, ouve o nosso lamento pelo amor da tua santidade, os dias que estamos passando pela tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, livra-nos pelo amor da tua santidade, livra a humanidade de tudo isto que está acontecendo, pelo amor da tua santidade. Te apresentamos este santo culto, dá-nos a tua guia, a tua direção, pelo amor do teu santo nome, e sobretudo te pedimos, Senhor Deus, abre-nos a porta da tua palavra, envia nesta noite, fala com as nossas almas, pelo amor do teu santo nome. Te pedimos estas bênçãos, por Jesus Cristo te agradecemos, bendito em eterno. Amém. Jesus Cristo. Glória ao teu nome, Senhor. Deus seja louvado. Amém. Agora, irmãos, o irmão Eliel tem alguma coisa para apresentar. Vamos dar oportunidade a ele neste momento. Deus seja louvado. Amém. Fazemos um esclarecimento aos irmãos do ministério, que conforme carta de convocação emitida pelo Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil e distribuído às reuniões regionais ministeriais do país, no próximo sábado, dia 6, às 10 horas, será realizada uma reunião online para os irmãos anciães do Brasil. Por instrução deste mesmo conselho, os nossos irmãos diáconos estão autorizados a acessar essa reunião, acompanhando os irmãos anciães
conforme instruções contidas na referida convocação. Este documento está de posse das nossas secretarias regionais e também dos nossos irmãos anciães. E ali estão contidas as instruções para os servos de Deus, anciães e diáconos, acessarem o ambiente desta reunião no próximo sábado, dia 6, às 10 horas da manhã. Está bem assim, irmão Lércio? Está bem. Está bem, irmão Salvador? Deus seja louvado. Amém. Irmãos, sinto de falar qualquer coisa a respeito da oração, como vimos falar há poucos momentos. A oração, ela é uma necessidade, é uma ferramenta que faz uma ligação entre nós e Deus, deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinou os discípulos a orarem e vemos que naquele modelo, que ali é um modelo, né? Não é que todos nós vamos orar daquela maneira, mas tem tudo o que precisa. Mas, quando o Senhor estava neste mundo, os problemas, os discípulos corriam a Ele, mestre, isto, aquilo. O Senhor dava resposta, resolvia os problemas. Mas chegou a hora dele partir para os céus, foi para o Pai, e agora? Com quem falar? Com quem pedir? Quem vai resolver os nossos casos? Então ele deixou uma ordem. Tudo quanto pedirdes em meu nome, na oração, crendo, recebereis. Então, irmãos, esta palavra, ela é muito abrangente. Então, Ele que deixou para nós. Não foi ninguém que formalizou, ninguém que inventou. Não, Ele que deixou para nós esta liberdade. Por isso que quem ora, fala com Deus. Não fala com Jesus Cristo. Fala com Deus em nome do seu Filho. E ele disse, tudo. Sabe o que é tudo, irmãos? É que não falta nada. Tudo quanto pedirdes em meu nome ao meu Pai, crendo, recebereis. Depois o apóstolo também dizia, irmãos, não estejais inquietos por coisa alguma. Veja como a oração é abrangente, irmãos. Muitos parece que não deram ainda valor que ela merece, a nossa oração. Acha que a sua oração é fraca, acha que não vai ser ouvida. Vou chamar aquele irmão, chamar aquela irmã que é revestido. Não, irmãos, todos nós temos este direito. Então, o apóstolo dizia, não estejais inquietos por coisa alguma. Também abrangente. Antes, faça as vossas petições conhecidas perante o nosso Deus. Viu como é abrangente, irmãos? Então, muitos acham que a sua oração apenas não vai resolver. E também não é questão de muitas palavras. Tem uns que Deus dá uma oração mais longa, outros nem tanta, mas veja, a oração que o Senhor ensinou, ela é, com poucos minutos, nós procedemos àquela oração. Mas o que eu quero, o Senhor me fez saber de explicar para a Irmandade, é que a oração tem um poder inimaginável. Nós não podemos imaginar o poder que tem uma oração. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tem tanto poder, irmãos,
que os irmãos conhecem bem aquela parte de Ezequias. O profeta Isaías foi para Ezequias, era um rei. Prepara a tua casa, porque morrerás. Deus mandou falar. Morrerás e não viverás. Ele ficou surpreso com aquilo, né? Era um rei. Então, era um homem justo, um homem de boas obras, um homem fiel a Deus, um rei que julgava retamente. Ele fez uma oração. Senhor, tu bem sabes como eu tenho me portado, quais são as minhas obras, de que maneira eu tenho julgado retamente, tenho andado nos teus retos juízos. Foi falando, e Deus falou para Isaías, que já ia saindo no pátio do palácio, né? Você volta lá, mudei meu plano. Diga para ele que eu vi as suas lágrimas e eu vi a sua oração. Eu vou acrescentar para ele mais 15 anos de vida. Então, os irmãos estão bem prestando atenção. A oração de um justo mudou o plano de Deus. O plano de Deus era recolhê-lo, né? Porque falou, olha, Ezequias, prepara a tua casa que você vai morrer. Mandado por Deus, não é? O profeta falava o que Deus mandava. Mas ele fez aquela oração tão pura, tão sincera, que Deus falou para o profeta, volta lá. Eu mudei meu plano, não vou mais tirar a vida dele agora, vou acrescentar mais 15 anos. Então este é o poder, irmãos, da oração de um justo. Então todos nós tenhamos certeza que quando nós fazemos a nossa oração de um coração sincero, de um coração puro, irmãos, Deus está ouvindo a nossa oração. Agora, a resposta é Ele que dá, não é nós que exigimos nada. O próprio Filho fez a oração, uma vez, duas vezes, estava apavorado, não é? Porque a morte estava se aproximando dele, estava muito angustiado. Pediu para os discípulos ajudar a vigiar. Uma vez o pai não respondeu, duas vezes o pai não respondeu. Na terceira, o pai respondeu, mandou um anjo dos céus que o consolava. Quer dizer, não respondeu favorável ao que ele estava pedindo. Se possível, Pai, passa de mim este cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, conforme a oração que Deus quer, Ele liberta, conforme a oração, Ele dá um escape, conforme a oração, Ele conforta e consola o nosso coração, para nós suportarmos a prova. A verdade é que na nossa vida tem que imperar a vontade de Deus. Deus seja louvado nesta parte. Amém. Tem alguns minutinhos, irmãos, se tem alguém que tem algum testemunho a dar, pode vir à frente, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao teu nome. Um servo de Deus, tem algum testemunho a dar, tem liberdade.
Ninguém sente nada, irmãos. Então vamos aguardar que Deus mande dos céus a sua palavra. Vários servos aqui, quem Deus der a palavra, tem toda a liberdade. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, Santo. Glória, glória, glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Irmão Salvador, tem a palavra. Irmão Hélio. E os demais irmãos aí, não sei o nome de todos, né? Mas tem toda a liberdade. Se Deus der a palavra, venha apresentar. Glória a Jesus, Santo Deus. Irmão Salvador, não tem nada. Glória a Jesus, Santo. Glória a Deus. Vamos ler, com a ajuda e a força de Deus, uma parte da sua santa palavra, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Até o verso 10. Atos 28. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Melita. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto. De repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. E
havendo de navegar, nos provera das coisas necessárias. Só até aqui. Então, irmãos, Paulo diz aqui, havendo escapou de não morrer. Se lemos o capítulo anterior, vamos encontrar que ele estava como prisioneiro num navio e indo para a Itália, para ser julgado lá na Itália. E naquela viagem, irmãos, antes de chegar aqui nesta ilha, aconteceu muita coisa. O navio sofreu um vendaval chamado Euroaquilão, que arrebentou todas as amarras do navio e causou muita tribulação, irmãos, a ponto deles, os marinheiros e os passageiros também, tinha 276 pessoas nesse navio, eles perderem as esperanças. E Paulo no meio dele, como prisioneiro. E chegou a hora que o navio, está escrito que ia à toa, né? Não tinha mais como dirigir aquele navio. E até os marinheiros quiseram saltar do navio, aí iam perecer mesmo, de todo jeito ia perecer, né? Mas eles já tinham perdido a esperança. E Paulo, então, irmãos, falou para eles, se vocês se saltarem do navio, vocês vão perecer. E falou para todos os passageiros, nessa noite, o anjo de Deus, a quem eu sirvo, falou comigo que nós vamos chegar no destino a salvo. Eu e todos vós chegaremos a salvo. A viagem será incômoda. Não é porque o anjo falou comigo que vai, não é? A viagem será incômoda, mas nenhum vai perecer. Por sorte, irmãos, eles acreditaram, né? E ninguém saltou do navio, e dali aconteceu muita coisa, não é? A viagem é incômoda, vai dar muito prejuízo, vai ter que lançar muito alimento fora. Enfim, não vai ser uma viagem tranquila, vai ser incômoda. Mas o anjo me falou isto. E assim, irmãos, todos eles se acomodaram no navio. E o navio foi até que chegou perto de uma enseada e encalhou o navio, não ia mais. Então, tudo incômodo, não é, irmãos? Aí, os soldados disseram para o centurião, tinha um centurião que se afeiçoou muito por Paulo. Então, dava um tratamento especial para ele, porque ele era um prisioneiro. Dava um tratamento especial para ele. E disseram, vamos matar todos os prisioneiros, senão eles podem escapar com vida. E o centurião, irmãos, tendo uma afeição especial por Paulo, ele estorvou aquele intento. Não vamos matar, não. Logicamente, o navio encalhou, não vai mais, deixa eles que saltem no mar. Quem conseguir chegar a salvo em terra, salvou. Quem não conseguiu, perece no mar. Então veja bem, irmãos, que uma palavra de Deus se cumpre
foi um anjo dos céus que falou com ele, não é? Todos iam chegar a salvo. Se matasse os prisioneiros, Paulo também estava no meio. E o centurião, querendo poupar a Paulo, que estava muito afeiçoado por ele, não permitiu, para não anular a palavra do anjo. Talvez ele nem soubesse avaliar isto, mas havia Paulo lá escutado alguma palavra que o anjo falou, que ele não ia perecer, não. Ele ia chegar no destino. E assim, irmãos, aquele centurião estorvou aquele intento e não fizeram nada. E todos se salvaram, arrancaram tábuas do navio e outras coisas, e foram nadando e chegaram a salvo nesta ilha. A viagem não tinha terminado ainda. Então, irmãos, diz aqui, havendo escapado. Por que escapado? Escapado de não morrer no mar, escapado de não ser morto, né? Aí se cumpre aquela palavra que está escrito, irmãos: salva-me, Senhor, na tua justiça e faze que eu escape. Então Deus sempre preparou um escape, irmãos, para os seus fiéis, para aqueles que guardam a sua palavra. Você ouviu uma palavra, quanto tempo faz, não importa, mas olha, Deus está velando por aquela palavra para cumprir na tua vida. A viagem vai ser muito incômoda, Paulo falou, mas todos vão chegar a salvo. Então, irmãos, diante de tudo isso que nós estamos sofrendo, né, passando neste mundo, a viagem está sendo incômoda. Não é porque é crente que não sofre nada, não padece nada. Não, nós estamos. Mas guarda bem esta palavra: você vai chegar a salvo no porto da salvação. Vai ser incômoda, está sendo incômoda. Quem que não está aflito com isso, irmãos? Só nós que somos crentes. Por quê? Porque a paz de Deus está no nosso coração. A confiança, a fé, é o que nós sempre comentamos até em casa. Feliz somos nós que, além da salvação, hoje nós temos Deus para nos agarrarmos, para orarmos, para falarmos com Ele. Então, irmão, irmã, ore a Deus pela manhã, pela tarde, de noite, quanto você puder, se agarre em Deus, que hoje o Senhor te fala pela palavra, você vai escapar. Não morreu no mar, era um homem de Deus, não é? Não morreu morto pelo centurião, pelos soldados, e também nadou e chegou naquela ilha a salvo. Havendo escapado, eles então desceram naquela ilha, e os bárbaros que moravam naquela ilha, recebendo muitos prisioneiros, irmãos, ninguém recebe com um abraço, não, né? Tem até medo. Olha, escapou lá da cadeia tantos, tome cuidado, não é? Mas aqui não. Usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira, protegeu eles todos, né? Por causa do homem de Deus que estava no meio deles. Nos recolheram todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Fizeram uma grande fogueira. Vocês não vão morrer de frio, não, nem aí largado debaixo da chuva. Agasalharam eles, aqueceram eles com aquela fogueira, irmãos. E assim, Paulo
também ajuntou uma quantidade de vides, galho seco, para aumentar aquela fogueira. Mas acontece que chegou uma hora que ele pegou um galho e não viu a serpente. A serpente grudou na sua mão, picou a sua mão, irmãos. E ele ali, em cima do fogo, aquela serpente pendurada. Aí os bárbaros fizeram um julgamento. Esse homem só pode ser homicida. Escapou do mar, mas a justiça não lhe deixa viver. Fizeram um julgamento, irmãos, que Paulo não merecia. Ele não era um delinquente, ele deve ser homicida. Escapou do mar, mas a justiça de Deus, não lhe deixa viver. Acontece, irmãos, presta bem atenção nesta palavra que Deus manda. Se Paulo morresse daquela picada, porque ninguém escapava, ele sabia, inchava todo e morria. Se Paulo morresse com aquela picada, irmãos, ia ficar por um homicida. Veio lá naquele navio, no meio dos prisioneiros, mas não podia acontecer isto. Era um homem de Deus. Passou uns momentos, ele não inchou, ele não caiu morto. Então, sem que Paulo falasse uma palavra, eles mudaram de parecer. Tem numa parte que diz: Deus se levanta para defender o justo. O justo nem precisa se defender. Paulo não falou nenhuma palavra. Eu não sou, eu estou no meio deles, mas sou um homem. Não abriu a boca. Deus tirou o poder do veneno da serpente e ele continuou glorificando a Deus. Então, irmãos, veja que Deus operava de toda maneira. Agora escapou de morrer pela picada da serpente, escapou de um julgamento, irmãos, quando viram que não ocasionou mal algum, até interpretaram da maneira deles, não é? Esse é um Deus que está no nosso meio. Passaram a prestar todo o respeito para Paulo, toda a reverência, viu que se tratava para eles um Deus, não é? Mas nós que conhecemos, era um homem de Deus. Então, certamente, alguém que está ouvindo esta palavra também está sofrendo algum julgamento de alguém te dizendo aquilo que você não é. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e hoje a palavra fala: Deus vai se levantar para te defender. Defendeu Paulo, escapou mais uma vez. Irmãos, o Senhor vai dando os escapes para nós. É só nós cremos que o poder está na mão dele. Não morreu, aquele julgamento caiu por terra, passou a ser ali um dos prisioneiros honrado naquela ilha, e Deus não deixou ele confundido nem envergonhado. Irmão, irmã, Deus sabe quem está ouvindo esta palavra e o que está passando, mas o Senhor fala: eu vou te dar um escape. Um escape, irmão. Nem sempre que nós clamamos, Deus liberta. Tem casos, sai da igreja, liberta. No outro dia amanhece liberto. Mas muitas vezes também Ele nos dá um escape. Não liberta, mas dá um escape. O que é um escape, irmão? A pessoa está dentro de um salão e acontece um incêndio. E ele vai, bate para cá, bate para lá, até que arrebenta a porta, sai meio chamuscado, machuca o braço, uma perna, mas chega lá fora e fala: graças a Deus, eu estava naquele incêndio, mas só tive leves arranhões, não me aconteceu nada.
Então está entendendo a palavra, irmão, irmã. Muitos estão muito longe daqui, está em grande aflição, em grande amargura. Outros podem estar até aqui entre nós, não é? Senhor, é eu que preciso de um escape. E o Senhor te diz, eu vou te dar o escape. Deus se levanta para defender o justo. Por isso cada um de nós vamos procurar, não é, irmãos? Andar na justiça, no temor de Deus, dar um bom testemunho, na humildade da palavra de Deus, e quando nós precisarmos, o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Então hoje, irmãos, quem não precisa do escape, não é? Não precisa explicar aqui do púlpito, não. A situação do nosso país, a situação do mundo. Olha, está doendo na carne, mas depois que isto tudo passar, a obra de Deus vai estar mais próspera ainda do que já esteve. Deus está fazendo maravilhas, está fazendo obras, com isto está aumentando a nossa fé, está fazendo todos nós orarmos mais, buscarmos mais a Deus, não é? Vamos sair desta pandemia renovados, um pouco mais crente. Como chegou, irmãos, uma hora os discípulos, o Senhor falou alguma coisa, Senhor, então aumenta-nos a fé. E a fé, irmãos, é algo que diz a palavra, o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se o justo recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, irmão, irmã, hoje o Senhor te fala, não recua, só dê passo à frente nesta graça, não recua, porque eu estou ao teu lado para te defender. Assim, irmãos, foi naquela ilha, o chefe da ilha tinha muitas propriedades, aí aquele homem honrado, não é, irmãos? Aquele homem que pensava até que era um Deus no meio deles, esse chefe Públio recebeu ele em casa. Imagina, irmão, receber um prisioneiro em casa, é só por Deus mesmo, não é? Comeu na sua mesa, dormiu na sua cama, porque ficou lá 3 dias, não ia dormir fora da casa, não é? E acontece que ele tinha o pai que estava enfermo, e Paulo foi lá visitá-lo. Fez a visita, orou, e Deus libertou o pai de Públio. Aí o conceito dele levantou mais ainda, de um prisioneiro, de alguém que chamou de homicida, Deus colocou num lugar bem alto, irmãos. Diz aqui que ele nos distinguiram com muitas honras. É o que Deus faz, irmão. Não precisa nós nos defendermos, não. Não precisa nós dizer quem somos. Sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus. Não, você dá testemunho com as tuas obras, com as tuas palavras, e você vai ver que Deus sempre vai te proteger. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Então eles distinguiram com muitas honras, irmão. Veja, de repente aquele prisioneiro que chamaram um pouco antes de homicida, agora era um homem distinguido na ilha, com muitas honras. Chamaram todos os enfermos da ilha. Ele orou e Deus curou a todos. Que poder que estava nele, não é, irmão? Depois de escapar de tanta aflição, da cobra, do mar, de ser morto pelos soldados, depois de tanto acontecimento, Deus colocou ele num lugar lá em cima, bem alto.
ficou ali na ilha, um homem muito honrado, mas chegou a hora que a viagem continuava. Ele ia para a Itália e precisava tomar um outro navio para chegar na Itália. Então diz aqui, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então, aqueles homens, né? Esse é um Deus que está aí no nosso meio. Tudo o que ele precisar para a viagem, até chegar na Itália, ele vai levar o seu provimento. Irmão, hoje é Deus que está falando conosco. Tudo o que você precisar para chegar no porto da salvação, eu vou prover a teu respeito. Deus seja louvado. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Venha, outro servo de Deus, agradecer. Salvador. Vamos juntos agradecer a Deus. Amém. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Deus, bom Pai eterno, novamente, Senhor, nós aos teus pés em oração nos encontramos ao término deste santo culto. Te agradecemos, ó Senhor, por ter preparado cada um de nós que aqui viemos e por ter preparado também, Senhor, pelas residências, todos aqueles que na mesma comunhão participaram deste santo culto. Senhor, graças nós te damos por mais uma oportunidade, mais um dia de vida e mais uma vez, Senhor, termos oferecido a Ti nossos louvores e também adoração, Senhor, um santo culto na Tua presença. Te agradecemos pela força que deste ao Teu servo na presidência, pelos hinos, pela oração precedente, pelo esclarecimento que o outro ancião leu aqui, e também pelos conselhos que colocasse na boca do teu servo a respeito do poder da oração. E realmente a oração é como uma alavanca que remove até montanha da nossa frente. Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, e ouve a voz da nossa oração, a oração do povo, a oração da irmandade, a oração da criança, a oração do aflito, Senhor. Ouve no céu, como ouviste também Paulo, e deste o escape para ele. Dá o escape para quem está clamando e esperando na tua misericórdia. Senhor eterno, sobretudo te damos graças pela tua gloriosa palavra. A tua palavra nesta noite nos encheu de fé, Senhor, porque muitos estão precisando do escape, Senhor. Cumpra a tua palavra em nós, cumpra a tua palavra no aflito, e queira abrir uma porta, queira dar o escape, Senhor, e o teu nome por nós será glorificado. E temos que continuar a jornada. O porto da salvação nos aguarda. Queira nos revestir, Senhor, de tudo quanto for necessário para continuarmos esta viagem. E chegará o dia que iremos cantar o hino da vitória. Guarda-nos ao sairmos daqui, Senhor, e guarda todos nós debaixo do teu paternal cuidado. Por tudo te damos graças, no nome do Senhor Jesus,
bendito eternamente. Glória ao teu nome. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Pode chamar outro hino. 2, 3, 2. 232. Glória ao teu nome, Senhor. Esteja seguro que o Senhor te ajudará. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a sua palavra e os seus conselhos permaneçam em nossos corações. Amém.